Você já se sentiu cansado por estar apagando incêndio o tempo inteiro? Já parou para pensar por que a sua agenda diária nunca está alinhada com as prioridades de crescimento da sua empresa? Está começando o programa Lucro Desvendado, onde eu ajudo empreendedores e empresários a entender por que seu faturamento não está refletindo um saldo positivo na conta bancária da sua empresa. Eu sou Elcio Lima, sócio fundador da H2AP, Assessoria e Participações, e nós temos ajudado diversos empreendedores e empresários a desvendarem o seu lucro de uma forma simples e eficiente de realizarem a gestão financeira da sua empresa. E uma das coisas que mais impacta a todos nós é o nosso tempo. E como muitos empresários, você pode estar somente reagindo a tarefas urgentes que aparecem a todo instante, enquanto as tarefas realmente importantes, elas vão sendo postergadas, elas vão se acumulando, te dando uma sensação de falta de progresso. Essa situação, ela pode estar prejudicando a sua eficiência e a sua produtividade. E isso pode estar te causando uma sobrecarga e até um desânimo por você não ver os resultados desejados eles acontecerem. No vídeo de hoje, nós vamos explorar esse tema. Nós vamos falar sobre priorização, a diferença entre estar somente com o modo emergência ativado e estar no controle do seu tempo, onde as tarefas que realmente importam, elas vão sendo realizadas e você percebe o crescimento da sua empresa. E o que é priorização de tempo? De uma forma geral, é um processo de identificar e organizar todas as suas tarefas, estabelecendo critérios de importância e de urgência, de maneira que as tarefas críticas elas venham a ser realizadas primeiro. O objetivo é otimizar o seu tempo, trazendo maior eficiência e diminuindo o estresse através desta organização. Isso é um processo que se passa principalmente por estabelecer metas claras que proporcionem a manutenção do foco e evitem as distrações e até mesmo a procrastinação. Existem várias ferramentas que as pessoas utilizam, existem vários aplicativos, alguns utilizam cronômetros, outros tarefas, outros alguns apps. Tudo isso é válido para que você consiga gerenciar de uma forma eficiente o seu tempo. Mas a questão aperta quando nós falamos de empresários, falamos de empreendedores. Porque além das nossas atividades diárias, de questões de alimentação, de saúde, de família, de filhos, de pais, enfim, nós temos todas as questões da empresa. E aí é que fica a coisa mais intensa. Nós precisamos ter um balanceamento das responsabilidades que precisam ser executadas na empresa. A empresa pode ser que seja somente eu. Se for eu sozinho na empresa, eu vou fazer as caixinhas de tempo de forma que agora eu seja o marketing, agora eu sou o vendedor, agora eu sou o produtor e sou o gestor financeiro, sou o meu RH, vejo todas as contas, pago, compro insumos. Mas quando eu tenho auxiliares e quando eu tenho equipe, eu preciso saber aquilo que são as minhas atribuições e aquilo que eu preciso tratar das responsabilidades de cada pessoa da minha equipe para que ela funcione, a minha empresa funcione de forma adequada dentro do planejado. E tudo isso focado no crescimento da empresa. Atividades estratégicas, elas precisam estar de forma muito clara. Por isso que a delegação ela é muito importante. Muitos empresários, eles têm medo de delegar. Nós queremos o melhor, queremos fazer o melhor. E a delegação, ela às vezes coloca isso em risco. Mas
Nós vamos falar um pouco mais sobre delegação mais à frente, porque é a única maneira de nós multiplicarmos o nosso tempo. E o que não é priorização? Se você tem, vamos supor, 10 tarefas, e você listar as 10 tarefas simplesmente, criar uma lista de tarefas, isso não é priorização. Se você achar que você vai fazer tudo e vai fazer tudo ao mesmo tempo, você vai ser o multitarefa, você também não vai estar priorizando o seu tempo, organizando para que as coisas aconteçam de forma a uma lista de prioridades. A multitarefa, para nós homens, isso já é um problema, né? É difícil a gente focar em duas coisas ao mesmo tempo, mas ainda para você que é uma mulher, ainda assim que você tem a habilidade de fazer outras coisas, é inevitável que nós percamos a atenção plena quando nós fazemos várias coisas ao mesmo tempo. Na minha primeira aula de pilotagem de helicóptero, o instrutor falou: olha, se você não consegue falar no celular, dirigir e conversar ao mesmo tempo, você pode sair que você não serve. Porque lá você tem que estar com a mão direita no cíclico, a mão esquerda no coletivo, cada pé em um dos pedais, você está olhando o painel de instrumento, fazendo cross-check, por hora você está mexendo num painel superior ou no console. Mas eu quero te dizer o seguinte: apesar de eu estar com cada membro fazendo uma ação, eu posso dizer que é similar ao carro, aonde você faz as coisas no automático. Você liga a seta, passa a marcha, pisa a embreagem, os não automáticos, né? Freia, acelera, e você ainda bate um papo ou ouve um rádio. Falar no celular eu não aconselho. Enfim, é algo que você consegue fazer, mas é porque é algo que já está ali dentro da memória muscular. Não é algo que você tenha que estabelecer uma atenção de criação ou de uma coisa muito precisa. O foco na aviação, eu estou no voo, porque as mãos, elas agem de forma instintiva. Então, a questão da multitarefa, ela inevitavelmente, tarefas que demandem uma concentração grande, ela vai reduzir a eficiência e mais, ela vai aumentar o seu estresse. O nível de estresse ele será maior. Uma outra coisa que não é prioridade é nós criarmos a lista dando a mesma importância para cada questão, sem avaliarmos principalmente o impacto de longo prazo. Apagar um incêndio, ele é necessário. Nós não podemos deixar um incêndio na empresa. Mas se os incêndios eles são constantes, de forma que me tiram a visão daquilo que é importante para longo prazo da minha empresa, com certeza o crescimento da minha empresa ele vai estar impactado. Então, eu preciso ter objetivos claros, porque eu não posso estar trabalhando como quem ganha é aquele que faz mais barulho. E por falar em barulho, cuidado com as notificações do celular, cuidado com as notificações de e-mail. Ah, mas eu não vou responder e-mail, eu não vou responder o celular? Vai. Mas se, por exemplo, redes sociais, se o seu trabalho não é especificamente falar nas redes sociais, cara, você não pode deixar as notificações, porque toda hora você dá aquela olhadinha, toda hora você quer olhar um e-mail novo que chegou. Cara, não há foco que resista, não há produtividade e rendimento que ele seja de forma eficiente e acelerada. Ah, eu vou responder o e-mail, eu marco o horário. Às 8 horas da manhã eu chego, abro a caixa de e-mail, respondo tudo que tem que responder. Agora eu vou trabalhar. Fecho aquela caixa de e-mail, não olho mais. Quando chegar 11 horas, sei lá, eu marco o meu horário, 11h30, antes de ir para o almoço, eu abro de novo a minha caixa de e-mail e eu respondo aos e-mails que eu tiver que responder. A não ser que seja um e-mail urgente e que eu esteja aguardando ele. Fora isso, eu preciso ter horários específicos para cada tarefa, porque senão eu vou estar atendendo aquele que faz mais barulho. Outra coisa é ter a agenda sempre lotada. Se você todos os dias começa já com a sua agenda toda lotada, qual o tempo que sobra para você gerenciar, para você olhar aquilo que está fora da agenda?
Muitas coisas estão acontecendo na tua empresa. Você precisa entender o processo, se está eficiente, precisa fazer correções de processo. E se você estiver com a tua agenda todos os dias superlotada, você só vai estar sendo conduzido. Você não vai estar conduzindo. E existem alguns maus entendimentos. Vários conceitos existem no mercado. Você abre a internet, existem vários mapas de gestão disso, de gestão daquilo, mas você precisa entender e traçar o rumo daquilo que realmente vai te levar a uma condição melhor de gestão de tempo. E eu vou te dizer que você precisa, basicamente, entender uma diferença de duas palavrinhas: importância e urgência. Se você entender o que é importante e o que é urgente, você vai perceber que só ficar apagando incêndios não vai levar a sua empresa para o crescimento. Você só vai estar sendo demandado, você vai estar negligenciando e o seu processo, com certeza, ele não será eficiente e muito menos o progresso da sua empresa. Então, não é só uma lista, precisamos ter critérios estratégicos, precisa estar apontando para os resultados para que eu evite a sobrecarga e a perda de qualidade. Existe até uma doença que se chama síndrome de burnout. É uma doença profissional onde o físico, o psicológico, as emoções, elas adoecem pela sobrecarga. E isso pode ser evitado se você gerenciar de forma eficiente o seu tempo, de maneira que a sua produtividade seja maior, com um estresse muito menor devido à organização do seu tempo. Então vamos lá. Por que priorizar o seu tempo é a melhor maneira de acelerar o crescimento da sua empresa? O tempo, ele é um recurso muito democrático. Por quê? Porque todos nós temos o mesmo tempo, mas ele é finito, ele é limitado e por isso ele precisa ser utilizado com eficiência. Mas exatamente por ser democrático, nós não podemos falar que fulano ou ciclano produzem mais porque são as mesmas 24 horas. A diferença é se eu consigo trabalhar bem com uma equipe. E aí eu consigo não multiplicar o meu tempo, mas eu consigo gerenciar o meu tempo a partir de coisas que são realizadas de terceiros, por terceiros, melhor dizendo. Né? As pessoas conseguem, através de uma equipe, alcançar uma produtividade de uma grande empresa. Mas o meu recurso pessoal de gestor, de empresário, de empreendedor, ele é igual ao de qualquer um. Um pode ter mais dinheiro, pode ter mais isso, aquilo, tempo, nós não podemos argumentar. O tempo é o mesmo para todos nós. E o que vai mudar é a forma eficiente como você vai gerenciar o seu tempo. E isso se passa pela produtividade, melhor dizendo, pela priorização do seu tempo. E o foco, ele tem que estar em gerar valor. Gerar valor. Você precisa evitar a dispersão. Nós somos dispersos. Eu, por exemplo, eu sou altamente disperso. Não é porque eu tenho TDAH, não é porque nada disso. É porque o meu poder de concentração ele é baixo. Eu, às vezes, para estudar, eu preciso botar um fonezinho de ouvido com uma música instrumental para que neutralize todos os sons, os outros sons. Se eu estiver trabalhando e alguém ligar uma novela, uma televisão, novela, filme, desenho, filme repetido e desenho, então, rapaz, é o negócio para tirar minha atenção. Então, nós somos dispersos por natureza. Para isso, nós precisamos ter foco, nós precisamos ter os objetivos traçados para garantir que o uso do nosso tempo ele seja eficaz e ele esteja focado em gerar valor para nossas vidas e para nossas empresas, nas áreas essenciais. Priorizar o nosso tempo evita desgastes, evita esgotamentos.
Quando nós chegamos e traçamos exatamente o que vamos fazer, a gente não precisa estar pensando toda hora: o que eu faço agora? Eu vou para lá, eu vou para cá. Não, eu já sei. Eu tiquei aquela tarefa que está ali de forma estratégica, priorizada, eu vou para a segunda prioritária. E assim eu vou caminhando, eu vou evitando de parar em tarefas desnecessárias que me tirem do foco. Há um equilíbrio das minhas ações exatamente pautado por todo o planejamento realizado. As tomadas de decisões, elas ficam mais ágeis, elas ficam mais eficazes, exatamente porque as tarefas estão acontecendo diante de uma agenda otimizada. E, e por quê? Porque sobra mais tempo. Como eu estou organizando as minhas ações, o meu tempo ele começa a sobrar, porque eu estou executando ações planejadas e eu posso tomar decisões estratégicas. A eficiência ela se torna contínua. Por quê? Porque dia após dia nós temos o nosso tempo otimizado. Nós construímos processos sustentáveis e nós vamos ver daqui a pouquinho como construir esses processos de forma pensada, otimizada, sustentável, para que haja tempo, inclusive, de eu inovar. Por quê? Como com uma agenda lotada, sendo demandado o tempo inteiro, eu vou poder inovar nos meus processos, eu vou pensar em produtos novos, como eu vou pensar em atender melhor o meu cliente? Eu não consigo. O gestor, o dono da empresa, é aquele que tem que estar sempre inovando, sempre pensando em algo novo. Como eu posso melhorar? E se você tiver uma agenda totalmente lotada, você não consegue ter esse tempo. Você só vai ficar correndo atrás sempre daquilo que as pessoas trazem para você. E quais são então os erros mais comuns dos empresários? É acreditar que todas as tarefas são importantes. Não, eu não posso deixar de fazer nada. Eu tenho aqui X tarefas, mas todas elas precisam ser executadas. E a grande verdade é que vai chegar no final do dia e você vai ver que aquela lista que você fez ela não foi toda executada. E o pior, no final da lista, podem ter questões que eram prioritárias, que não podiam deixar de ser realizadas naquele dia e que ficaram, porque você estabeleceu uma lista que não tinha prioridade. Existe uma dificuldade também da resistência da delegação. Existem tarefas inesperadas. Isso é inevitável. Mas nós precisamos vencer essa resistência de delegação. Se nós queremos perfeito, exatamente do nosso jeito, nós vamos ter que realizar, mas nós só vamos realizar poucas tarefas. Agora, se eu quero de uma maneira e eu consigo treinar, orientar para que a pessoa faça, ela vai estar próxima daquilo que eu quero. Mas ela atende os objetivos? É assim que nós temos que caminhar, porque senão nós vamos ter que trabalhar sempre sozinhos e sempre limitados ao tempo de 24 horas e sempre passível de uma sobrecarga, sempre passível de uma falta de foco, o que realmente não vai trazer um crescimento acelerado para a minha empresa. Bom, eu quero agora trazer algumas questões mais práticas para como você pode começar a planejar o uso do seu tempo através de prioridades e foco. A primeira questão que eu quero frisar e deixar aqui de forma muito clara é que nós precisamos aprender a diferenciar aquilo que é importante daquilo que é urgente. Eu estou voltando a essa questão, porque essa é a base. Você pode olhar, como eu já falei, diversos métodos. Se você não conseguir diferenciar aquilo que é importante, porque tem coisa que é importante e você não precisa fazer hoje, você pode deixar para amanhã. Ela não é urgente, mas se ela nunca for feita, por ser importante, ela vai te trazer um prejuízo para o seu
crescimento, para o crescimento do seu negócio. As coisas importantes não podem deixar de serem feitas, ainda que a seu tempo. As urgentes, como o termo já diz, elas requerem uma ação rápida. Nós precisamos fazer o quê? Avaliar as consequências. É perguntar assim: se eu não fizer isso agora, quais são as consequências da não ação em cima dessa tarefa? E aí você vai começar a medir. É importante? É urgente. Ou é importante e também é urgente? Essa avaliação, ela é determinante para que você consiga estabelecer as prioridades. Como eu já falei, você tem os seus planos, você tem os seus projetos, você tem os objetivos estratégicos, eles são importantes, porque é eles que vão conduzir a tua empresa para um outro patamar. São urgentes? Depende, nós temos que avaliar. Aquilo que impacta estrategicamente e que foi estabelecido num planejamento estratégico, se ele não for realizado, ele vai trazer prejuízos para a sua produtividade. Vamos dizer que eu esteja programando o crescimento, a expansão da minha empresa. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que treinar a equipe, eu tenho que, sei lá, aumentar o maquinário para aumentar a produção. Se eu não comprar a máquina hoje, não treinar o pessoal hoje, vai impactar o que está acontecendo hoje de forma significativa? Não, eu posso deixar para amanhã. Não vai acontecer nada. Agora, se eu deixar de atender um cliente que me trouxe uma demanda hoje, uma reclamação hoje, se eu demorar muito, aquela reclamação ela vai começar a fermentar e vai começar a prejudicar a imagem da minha empresa. Então eu preciso rapidamente atender o cliente. Ela é urgente. A máquina, ela é importante. Eu posso deixar para amanhã? Posso. Mas se esse amanhã nunca chegar, a minha empresa nunca vai crescer. Então, eu tenho que estabelecer a prioridade e entender o que está impactando a produtividade, o crescimento e a sustentabilidade da minha empresa, mesmo que não sejam urgentes. É por isso que eu preciso entender, e isso está muito ligado ao planejamento estratégico, aquilo que você pensa, aquilo que você programou para a sua empresa, porque é isso que vai te levar ao crescimento. Mas ele não é urgente, e se deixar, ele vai sempre sendo deixado para amanhã. As coisas urgentes, como o nome já diz, ela requer uma atenção imediata, mas ela produz um impacto a curto prazo. Ele pode até, como eu estava falando no caso de uma perda de credibilidade diante do meu consumidor, ela pode me trazer uma sequela de longo prazo. Mas o impacto, ele é rápido. Então, ela precisa ser realizada logo. Agora, uma pergunta. Se eu não gosto de delegar, por quê? Porque eu quero que seja feito o melhor. Que coisa eu escolheria para realizar? O importante ou o urgente? Porque nem sempre o urgente ele te causa um dano tão grande como eu citei. Pode ser pagar uma conta que vence hoje e que se deixar para amanhã, eu vou pagar uns juros grandes sobre aquela conta. Então, se eu tiver que delegar, é muito mais fácil e muito mais inteligente eu delegar aquilo que é urgente do que aquilo que é importante. Porque se eu tenho tanto cuidado com aquilo que é importante, aquilo eu vou trazer para mim. E lembre-se sempre, delegar não é abandonar. Alguns usam até delegação é diferente de abandonação, criar essa palavra. Por quê? Porque quando eu atribuo uma responsabilidade a alguém, eu também tenho que atribuir as condições que elas vão me devolver o resultado daquela ação. E eu preciso anotar. O colaborador X, ele tem uma tarefa. E ele precisa, ao final do dia, ao final da semana, enfim, no prazo determinado, ele precisa me trazer a resposta sobre aquele acontecimento.
Se ele não trouxer, eu vou cobrar dele. Eu vou perguntar: vem cá, como é que foi aquela tarefa? Por que que você não me trouxe a resposta? Ah, você está com uma dificuldade? Qual a dificuldade? O que que eu posso te ajudar? Qual a orientação que eu posso te passar? Então, delegar não é sinônimo de abandonar. Por favor, delegue, mas esteja atento naquela ação também. Então, como é que nós vamos fazer isso na prática? Certamente que você precisa ter um planejamento para as suas ações. Veja bem, na virada do ano, todo mundo gosta de fazer um planejamento, gosta de falar das suas metas, o que quer realizar no ano novo. Eh, Podemos falar também de planejamentos trimestrais. As empresas, principalmente de capital aberto, elas até por força do regulamento, elas precisam apresentar um balanço trimestral. Ele é divulgado e todos os acionistas eles tomam ciência, inclusive ele é auditado, né, pela CVM. Nós podemos falar de planejamentos mensais, que é o mais normal. Podemos falar semanal, mas uma coisa que você não pode deixar de realizar é o seu planejamento diário, porque é ele que vai fazer o seu dia eficiente, a sua semana eficiente e, por consequência, o seu mês também produtivo. E como é que a gente faz isso? Algumas empresas chamam um nome bonito, né, de daily, que nada mais é do que reuniões diárias. Particularmente, eu gosto de falar dos meus 15 minutinhos. Eu gosto de parar, pensar o meu dia, priorizar as minhas tarefas de acordo com a importância, porque certamente urgências vão aparecer, mas eu não posso perder a minha referência daquilo que é importante para a minha empresa, e eu vou viver todo o meu dia em função desses 15 minutinhos que eu planejei. E eu vou só ticando, olhando e ticando. É a minha referência, é o meu norte para a minha ação de todo o meu dia. Algumas empresas, elas realizam essas reuniões, inclusive, de pé. O tempo suficiente para você estar ali meio desconfortável, de pé, porque precisam ser reuniões rápidas. Nós não podemos ter todo dia uma reunião de 1, 2 horas, porque o nosso tempo ele vai para o ralo. A nossa eficiência também, a nossa produtividade também. Então, essas reuniões precisam ser rápidas, mas elas são muito importantes. Quer você tenha uma equipe para que todos estejam sintonizados, quer seja você sozinho, você ter a tua referência e o teu norte para as suas ações. Definir objetivos claros, tanto para você quanto para os seus colaboradores. As pessoas precisam saber exatamente aquilo que a empresa espera dela. As metas precisam ser colocadas de forma muito clara, porque é isso que vai ser o norte das ações. Para onde eu caminho? Para onde eu sigo? Eu preciso ter um norte, eu preciso ter uma orientação. E essa orientação vem de você que é empresário. É você. O teu funcionário, ele espera que você passe para ele aquilo que é prioridade. E depois você cobre, sim. Mas você não pode deixar ele solto, ele criando as prioridades como ele entende, e aí, se ele não tiver de forma muito clara os objetivos da empresa, você depois não vai poder reclamar. Você vai dizer assim: "Pô, mas você não fez isso?" "Não, mas você não falou. Você não me disse que isso era mais importante. Eu entendi que isso era mais urgente." Então vejam que entender o que é importante e que é urgente, estabelecer a lista de prioridade e passar isso como objetivos e metas, ainda que sejam para o dia, é isso que vai nortear as ações de cada um. As tarefas precisam ser classificadas, elas precisam estar listadas para que você, ao final do dia, cheque o que você fez. E no dia seguinte você vai ter ainda aquilo que você não conseguiu fazer, se por acaso houver. E deixa eu te dizer uma coisa: emocionalmente é muito bom quando você olha e vamos supor 10 tarefas. Você priorizou, arrumou, botou elas na ordem certinha e você vem ticando, ticando, ticando. Olha, isso te dá uma sensação de dever cumprido. Você vai chegar ao final do teu dia
Ao invés de você estar estressado, cansado, achando que procrastinou, achando que trabalhou e nada aconteceu, você vai olhar a tua lista toda ticada e vai dizer, olha, eu estou cansado, mas o dia foi produtivo. Eu consegui cumprir a maior parte ou totalmente aquilo que eu estabeleci, aquilo que era importante, ainda que coisas urgentes tenham aparecido. Tarefas críticas. Então vamos lá. Tarefas críticas. Elas são importantes e são urgentes. Faça logo. Não deixe para depois. Aquilo que é importante também é urgente. Cara, é isso que você tem que fazer agora. Faz logo, porque isso vai te trazer problemas. Aquilo que é só urgente, você delega. Você chega, chama e define a atribuição, define o que tem que ser feito, o que se espera e define a resposta para aquela ação, ou seja, trazer para você o resultado daquela ação. As tarefas que são importantes e não são urgentes, você pode agendar. Tem vaga no dia? Ela pode entrar na lista para o dia. Não tem vaga? Ela pode ser deixada para amanhã, para a semana que vem, enfim, dependendo do planejamento estratégico, dependendo daquilo que são as prioridades da sua empresa, aquilo que você estabeleceu dentro do seu planejamento estratégico, ela pode ser agendada. E aquilo que não é urgente, não é importante, avalie a possibilidade de eliminar, de tirar. Deixa eu te dizer, se você conseguir gerenciar o teu tempo desta forma, vai te sobrar tempo para analisar essas tarefas. Vai te sobrar tempo para analisar processos. E, inevitavelmente, você vai achar tarefas, você vai achar processos que são realizados todo dia na sua empresa. Não são importantes, não são urgentes e podem ser eliminados do seu dia e vai sobrar mais tempo para outras tarefas. Você não consegue inovar se você não tiver tempo. Você precisa de tempo para olhar e revisar os processos. E aí sim, está sempre renovando aquilo que é prioritário, aquilo que é importante para a sua empresa. E ainda eu vou te dizer uma coisa. Você pode dizer assim: a minha empresa é emergência toda hora, é urgência toda hora. E se, e somente se, for esse o caso da sua empresa, você precisa então estabelecer pessoas para cuidarem das urgências. Imagine o caso de um corpo de bombeiros. O corpo de bombeiros está ali, está a ambulância, está o carro do resgate, está todo mundo ali dentro do posto do bombeiro. E de repente toca a sirene. E eles têm que sair correndo. Por quê? Aconteceu um incêndio, aconteceu um acidente de carro, aconteceu uma demanda qualquer e que eles tinham que sair correndo. Você imagina se as pessoas que estão cuidando lá da base lá de bombeiros, se toda vez elas fossem pegas de surpresas pela emergência? Eu posso dizer para um profissional do Corpo de Bombeiros que a urgência é uma surpresa? Não. Se esse for o teu caso, você precisa ter uma equipe. Você precisa ter alguém treinado, alguém sempre pronto para atender as urgências, de modo a que essas urgências não impactem o crescimento da sua empresa. Se urgências são uma rotina, eu não posso fazer com que as pessoas toda hora larguem os seus serviços e passem a atender as urgências. Então, tenha pessoas. As empresas, por exemplo, elas criam os saques, serviço de atendimento ao cliente. A pessoa está ali sempre. Por quê? O cliente quer ser atendido na hora. O cliente chega na hora, ele tem uma demanda, ele acha que a demanda dele é mais importante, é mais urgente, é mais isso, mais aquilo. A gente já conhece. Então, o que a gente faz? Coloca alguém no saque. Tem alguém lá no telefone. Agora, não posso ser aquele cara que está produzindo. Imagina, você trabalha com salgados. E aí você tem um camarada lá atendendo, fazendo a massa do teu salgadinho, botando no forno, olhando tudo. Aí toda hora ele tem que parar para atender o telefone, para atender o cliente.
ele vai desandar a massa, ele vai queimar a produção, você vai perder insumos, vai ficar mais caro. Então, se, como eu falei, se e somente se urgências são questões normais na sua empresa, você tem que ter gente para isso, para que você não impacte a sua produtividade e atrapalhe o crescimento acelerado da sua empresa. Agora que você entendeu a importância de priorizar as suas tarefas através de uma agenda estratégica, não deixe de colocar em prática. Priorização é a chave para uma gestão eficiente do tempo. Eu e minha equipe, nós temos ajudado diversos empresários a organizarem as suas agendas de forma estratégica, para que eles não percam tempo, mas sim aloquem este importante recurso de forma estratégica, visando o crescimento acelerado da sua empresa através das tarefas que realmente importam. Aqui no nosso canal, você sempre vai encontrar dicas que levem ao aperfeiçoamento da gestão do seu negócio. Não deixe de curtir esse vídeo, seguir o nosso canal e acione o sino. Ele vai te manter sempre atualizado naquilo que nós publicamos aqui semanalmente. E sabe aquele teu amigo que empreende ou quer empreender? Compartilhe esse vídeo com ele. Quem sabe ele não vai até te agradecer pelas dicas que ele vai receber aqui. E eu queria te dizer, no próximo vídeo, eu vou te mostrar como uma simples mudança no entendimento a respeito de lucro pode trazer um grande diferencial, não só para o seu negócio, mas um impacto grande na sua vida. E lembre-se, priorizar bem o seu tempo é a base para acelerar o crescimento do seu negócio. Um grande abraço.